Gente querida, graça e paz. Lembro de um texto bíblico que diz para nós: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus falou isso diante da tumba de Lázaro. João capítulo 11, versículo 25. Quando eu era bem criança, talvez uns 9, 10 anos de idade, a gente vivia aos bandos na rua em busca de aventuras, né? Dos que estavam presentes nesses bandos aí, talvez o que tivesse mais idade tinha lá seus 14, 15 anos e vinha vindo a escadinha até uns 5, 6. Jogávamos bola, subíamos nas árvores, roubávamos frutas, né, dos quintais vizinhos, corríamos dos cachorros. E aí eu lembro da frase dita pelo professor Leandro Carnal, que ele fala: quanto mais eu envelheço, mais eu tenho medo. Estou dizendo isso porque dessas aventuras todas que empreitávamos, uma delas era especial. Nós íamos ao Lago dos Patos. Nessa ocasião eu estava morando na casa de uma tia, fiquei lá 2 anos. E esse Lago dos Patos era um lugar distante, 2 ou 3 quilômetros de onde morávamos. Tínhamos de atravessar algumas propriedades privadas. Também atravessávamos o fundo de uma olaria que tinha um monte de cachorros soltos e tudo mais. Enfim, numa dessas idas até o Lago dos Patos, nadávamos lá e de repente um dos nossos mergulhou e não voltou mais. Orlando. Depois de 2 dias, o corpo de bombeiros o encontrou lá no fundo do lago, atolado no lodo. E eu lembro da tristeza daquela casa ali, o caixão no centro da sala, a partida daquele carro fúnebre com aquele jovenzinho, talvez de 14, 15 anos. O livro de Hebreus diz que a morte sempre causou medo aos homens. Isso é comprovado porque ninguém tem interesse em morrer. Por pior que seja a sua situação, quer morrer, né? Sempre quer viver. Penso que o pior problema em se lidar com a morte é que nós não temos poder sobre ela, né? O medo da morte está exatamente nessa relação de poder. Diante dela choramos porque perdemos, e diante dela nós só podemos ser consolados por alguém que tenha mais poder sobre a morte do que nós, ainda que este consolo esteja no futuro nos provocando esperança. O escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: ele, Jesus, também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2, 14 e 15. Ora, se ele diz que quem crer em seu nome, né, ainda que esteja morto, viverá, Jesus falou isso, né? Por mais que tenhamos um monte de interrogações, né, por mais que a gente pense um monte de coisa, a gente tem que procurar se sustentar pela fé nessa condição que o Senhor estabeleceu para nós, porque um dia Ele há de enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Porque Ele venceu o principal inimigo dos crentes, que é a morte, como diz Apocalipse 21, versículo 4. Nesses tempos tão difíceis que atravessamos, diante de tantos lares enlutados, lembremos dessas palavras. Esse Senhor que tem autoridade sobre a morte, trazer consolação ao nosso coração. Pai querido, no nome de Jesus, peço que a Tua palavra visite cada irmão, cada irmã que estão vendo esse vídeo, especialmente aqueles que têm passado por momentos de luto, e que eles lembrem-se de que o Senhor venceu a morte, de que o Senhor tem autoridade sobre a morte e de que o Senhor nos dá esperança. Um dia as nossas lágrimas serão enxugadas pelo poder do Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Graça e paz.